Pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Calequela Manuel, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD. Sou formado em engenharia mecatrônica, com controle em automação. Sou mestre em engenharia elétrica, na área de instrumentação e controle, e doutor em engenharia industrial, né? Tanto aí no mestrado, tanto no doutorado. Sou especializado aí na área automotiva e atualmente sou engenheiro de aplicação aqui da OpenCAD, um software que eu uso há mais de 11 anos, né? E vou mostrar para vocês aí pontualmente como desenvolver sistemas de baterias automotivas e industriais, de aspectos de desempenho até segurança, né? Quais são as ferramentas, como por exemplo se desenvolve ali, né, uma célula, o que que é uma célula, o que que é um pack, o que que é um módulo, né? Então vou conseguir demonstrar a diferença entre e também no final mostrar um modelo de como é integrado a isso a diagramas de blocos via MATLAB e especificamente Simulink. Então fique à vontade para dúvidas, algumas sugestões durante o nosso webinar. Bom, vamos lá seguir então com o segundo slider aqui para o nosso. Contexto e desafio, tópico 1, de modelagem de baterias para sistemas automotivos, modelagem de multidomínio do sistema, então, como se faz a modelagem dessas baterias, quais são as ferramentas disponíveis, qual padrões a gente tem que seguir para modelar corretamente esse domínio do sistema de bateria. O famoso BMS, que é o Better Managed System, né, que é o sistema de gerenciamento de baterias, e uma dos parâmetros, né, eh, mais falados de BMS é justamente o SOC, né, que é o State of Charge, né, que é o estado de carga. Além do estado de carga, eu vou mostrar que existem outros estados também, tá? Vamos ver aspectos de controle, estimativa e segurança, usando aí as ferramentas MATLAB Simulink e demais toolbox que a OpenCAD proporciona no mercado. Validação, testes e aplicações, né? Como é que são feitas essas validações e também testes e aplicações utilizando aí sistemas BMS, automaticamente sistemas de baterias. Bom, contexto e desafio hoje, principalmente na indústria automobilística brasileira, né, sobre o desenvolvimento aí de sistemas de bateria, né? Então, ó, para responder isso, é importante a gente salientar que as baterias são núcleo, se não o coração de mobilidade elétrica, que proporcionam o armazenamento de energia. Então, os veículos elétricos, né, eles têm a sua principal fonte de energia é a bateria, né? Os veículos híbridos, você tem um motor de combustão e também você tem aí uma bateria, por isso que é derivado como um veículo híbrido. E o elétrico são aqueles, né, 100% elétrico, como é dito, são aqueles que funcionam através de bateria. Por isso que ele é o núcleo de mobilidade elétrica aí relacionada aos veículos, tá? Quais são os principais desafios a desenvolver um sistema de bateria, né, considerando desempenho e segurança, né? Primeiro, equilibrar a densidade, tá? Então, equilibrar a densidade energética, aspectos de segurança, a vida útil da bateria ser 5, 3 anos, tá? Bom, como é que é calculada essa vida útil, né? Você tem que ter os parâmetros suficientes para isso, tensão, corrente, controle de carga e por aí vai, né? Por exemplo, se você tiver modelar um sistema de bateria veicular e você não tiver um controlador de carga, a sua vida útil da bateria ela vai ser inferior. Se você tiver um controlador de carga, olha, conectei a bateria, após 2 horas ou 4 horas a bateria está carregada, a corrente é cortada nesta bateria. Então, quando você tem esse controle, né, um dos parâmetros, né, quando você vai modelar, você garante ou estima o mais próximo possível a vida útil da sua bateria, que é de 4, 3 ou 2 anos, de acordo com os parâmetros que você inseriu nessa bateria e de acordo com os materiais delas também, tá? Então, é um aspecto aí de segurança e vida útil, tá? Outro segundo ponto de desafio principal para desenvolver aí sistemas de baterias para sistemas veiculares, atender normas e requisitos, né, que são cada vez mais rigorosos, né? Ah, eu não quero mais desenvolver uma bateria de 12 volts,
né, que superalimenta bem os carros tradicionais, os carros que temos hoje no mercado. Eu quero fazer uma bateria de 84 volts, né? Claro que você precisa ver normas, se está de acordo ou não, se os requisitos serão cumpridos ou não, até para você não sair do parâmetro da ISO 262 e EC 61508, que são aí normas, né, ramificadas ou direcionadas ou diretamente aplicadas para sistemas de controle veicular E/E, que é eletrônica e elétrica, ou elétrica e eletrônica. Então, você precisa ver isso. Na hoje, eu vou desenvolver uma bateria de 80 volts, né, que o mercado não tem, né, tradicional. Em estudos, você tem encontra, olha, desenvolvimento de bateria de 12 a 24 volts, o mais tradicionais, 2 volts que a gente conhece. Então, é preciso ficar atento com essas normas e requisitos, né, que são cada vez mais rigorosos para você poder validar um veículo, tá? Real. Terceiro ponto de desenvolver sistemas de bateria é justamente operar sob condições reais e severas, tá? Aqui um ponto muito importante. Eu modelei a minha bateria, a minha célula, o módulo e um pack, né? De uma bateria ali, né, de 12 volts na célula. Porém, qual é a condição de teste que foi feita a essa bateria? Né? Um clima tropical, igual do Brasil, né? Por exemplo, aí em Pernambuco, um clima tropical igual do Paraná, né? Ou São Paulo, né? É, qual que são as condições, né? Um dos aspectos, um dos parâmetros também importante para desenvolvimento de bateria é justamente o parâmetro de temperatura. Ele influencia muito no aspecto de condições reais e severas, né? Então, por exemplo, em condições aí frias, né? Vou dar um exemplo do Canadá, né? Se eu testo uma bateria desenvolvida no Canadá, na temperatura do Canadá, e eu trago essa mesma bateria para o Brasil, querendo ou não, você vai ter ali um gasto a mais ou a menos, porque você fez um teste dessa bateria com uma temperatura fria, tá? Pode ser que lá você tenha uma autonomia maior da sua bateria. Quando vem num clima tropical, né, a bateria vai estar ali com o veículo em funcionamento, pode ser que você tenha aí, então, uma autonomia inferior, tá? E vice-versa. Ah, mas no frio eu acho que a bateria dura mais, no calor não. A gente precisa fazer teste de acordo com a condição climática, que é a temperatura ambiente. Então, é a relação da temperatura de funcionamento da bateria e a relação da temperatura ambiente, tá? E existe um bloco no Simulink que ele já é pré-configurado para isso, né? Para a relação da temperatura em Kelvin ou Celsius né? E outras unidades de temperatura externa e a interna de funcionamento. Então, para ver o quão, né, é tranquilo para fazer essa modelagem, temos aí os blocos pré-prontos para serem aí setados via Simulink, né? Bom, vamos falar sobre custo e tempo, né, que também são aí desafios para desenvolver sistemas de baterias veiculares, considerando desempenho e também segurança. Então, alto custo de teste físico. Então, fiz a bateria, eu vou testar. Eu vou andar com essa bateria do Espírito Santo até Maceió, por exemplo, né? Olha, a bateria durou 6 horas, 8 horas, 20 horas. Então, não, vamos fabricar uma que demora 40 horas, né? Um exemplo, né? Ou 12 horas, por exemplo. Cada vez que você vai modelar uma outra bateria, você vai ter um custo físico, né? Porque é um protótipo ali, né? É algo real, uma bateria real que você está inserindo no veículo. Então, os aspectos ali de alto custo de testes físico é baseado nesse aspecto relacionado aí à bateria. Então, que tal você fazer primeiro a simulação e da simulação você já sair com 75% do que vai acontecer, né? No hardware in the loop, que é justamente a validação ali do que? Do seu hardware conectado aos demais componentes veicular, tá? Especificamente da sua bateria conectada aí no sistema de alimentação veicular. Então, esse alto custo de testes físicos, tá? Ele é proveniente do quê? Fazer a simulação antes, validar, ter uma acurácia aí ou precisão desse seu modelo de autonomia da bateria de 75%, 80%, para que isso seja possível na realidade você ter aí uma estimativa ou muito mais próximo à sua simulação. Retrabalho e ciclos longos de desenvolvimento, que também é um outro ponto, tá? Vou colocar aqui o apontador, fica melhor. Tá? O retrabalho e ciclos longos de desenvolvimento, tá? Então, testou, vai projetar de novo a bateria de uma forma diferente, sem saber o que vai acontecer. Não deu certo, não a autonomia que desejava vai.
fazer de novo. Então, as simulações são muito mais rápidas para justamente validar isso no contexto real. Tá? Então, custo e tempo, né? MATLAB Simulink e esta box que eu vou mostrar nos ajudam a criar um sistema de desenvolvimento de bateria, considerando o BMS com muito mais facilidade, agilidade, menos retrabalho e menos ciclos longos de desenvolvimento, além, claro, da redução de custos de protótipos ou testes físicos, tá? Então, a maior solução é o desenvolvimento orientado por os nossos Model Based Designers, né? Baseado aí em modelagem e simulação. Né? Os Model Based Designers, como eu venho falando em todos os webinars e até mesmo treinamentos, ajudam a acelerar o desenvolvimento do projeto. Até mesmo quando você tem pouca ideia do projeto, poxa, qual bloco agora eu uso? O que faz esse bloco no meu modelo? Então, o MBD te dá essa clareza, né, geral do seu projeto, né? Olha, aqui é o controlador, aqui é o BMS. Ah, aqui está entrando temperatura, aqui corrente e aqui tensão. Então, você consegue ter uma clareza geral do seu modelo. E por aí você vai, como tem um padrão ISO dessa modelagem, simplesmente você vai alterar os parâmetros da sua bateria que você queira aí desenvolver ou integrar ao seu modelo. Tópico 2, modelagem de multidomínio do sistema. Primeiro, o que é multidomínio? Multidomínio é nada mais do que você tiver, em contextos de engenharia, tá? Você tiver uma associação de vários tipos de domínios ou vários tipos de modelagem. Eu posso juntar uma parte elétrica com uma parte mecânica. Eu posso juntar uma parte mecânica com uma parte de fluido e térmica e vice-versa. Então, essa junção de domínio elétrico, mecânico, hidráulico ou térmico, isso é chamado de multidomínio, quando você junta várias possibilidades de modelagem em diferentes contextos. E um dos grandes diferenciais de usar MATLAB Simulink é justamente isso. Eu não preciso separar o meu modelo elétrico com o mecânico. Posso modelar a parte, mas eu posso juntá-los e dar origem a um corpo, a um projeto só, que é justamente a modelagem de bateria. Então, toda aquela parte da ECU, circuito elétrico do veículo, eu posso juntar o meu sistema de bateria em um projeto só e conectá-los. Esse é o grande diferencial. Outros softwares você faz a parte elétrica, tem que esperar a parte hidráulica e juntar por fora, juntar dois softwares, né, ou dois hardwares ali para fazer a ponte. Aqui não, com o hardware exato, né, com a modelagem definida, você consegue juntar a parte elétrica, mecânica, hidráulica, térmica, né, parte estendida ali para fluidos, classificada como fluidos também, e outras. Esse é o grande diferencial, e isso é caracterizado multidomínio em termos de modelagem de MATLAB, Simulink ou sistemas de engenharia. Bom, para isso, então, vamos entender, né, o nível da célula ao pack completo. Né? A gente fala pack de bateria, célula, mas que relação é essa? Né? Você precisa ser um químico, um engenheiro químico para justamente entender melhor isso. Né? Você precisa uma especialidade de química, né, para desenvolver um sistema de bateria, não. Você precisa saber o fluxo e o funcionamento, os parâmetros que você tem, que você está a seguir, se é a partir do manual, de um paper científico, se é a partir de testes que você já tem, e com esses parâmetros você vai seguir a sua modelagem. Você não precisa necessariamente ser ali um engenheiro químico para fazer essa modelagem, tá? Então, modelagem integrada. O que nos possibilita hoje desenvolver um sistema de bateria usando aí, né, as Toolbox OpenCAD para modelagem de multidomínio do sistema classificado como um sistema de bateria. Porque num sistema de bateria, além de você ter a corrente gerada, né, você considera aspectos de tensão, o tipo, se ele é um tipo de bateria aí, né, íon, por exemplo, então tem propriedades químicas nessa bateria, tá? Isso já é multidomínio, né? Tem temperatura que tem considerada, essa temperatura pode criar calor, que é trabalho, quando a bateria está em trabalho. Então você já tem múltiplos domínios dentro do que? Da sua modelagem da bateria, tá? Bom, para a modelagem de multidomínio da bateria, Simscape Better, então já temos uma ferramenta, uma toolbox própria para o desenvolvimento do quê? Do BMS, que é o Better Manager System, que é o gerenciamento de bateria, o SOC, State of Charge, tá? O State of Health, que eu vou mostrar aí, que é o estado de saúde da bateria,
tá? Syncscape elétrico, que é toda a parte de circuito integrada, e Syncscape thermal. Syncscape thermal, que é o Syncscape fluidos, tá? O Syncscape fluidos faz o quê? Traz todos os aspectos da relação do bloco, por exemplo, de diferença de temperatura. Então, temperatura normal 270 Kelvin, temperatura externa, ou 230, por exemplo. Eu faço a diferença da temperatura da minha bateria e também a temperatura externa. Então já tem um bloco pronto. Eu só vou lá, seto o valor e a unidade e segue o fluxo. Então, como requisito, Syncscape Battery, Syncscape Electrical e Syncscape Fluids, ou denominado como Syncscape Thermal, também são aí três ferramentas corações, ou três toolbox corações que te permitem uma modelagem de multidomínio de um sistema de bateria veicular, tá? Níveis de análise. Primeiro, desenvolver a célula da bateria, tá? Célula da bateria. Depois, eu posso fazer o módulo dessa bateria e o PEC. Célula é uma só, e essa célula tem autonomia. Tem uma tensão, tem uma corrente nela, tem valor de resistência, tá? Só que uma célula só, tá? Isso pode evoluir daqui 20 anos, 40 anos, ou menos até, né? De uma célula sustentar ali um veículo, tá? Mas grande parte das baterias veiculares que têm a certificação de segurança funcional na área automobilística, que é a ISO 262 e EC 61508, eu sempre falo dessas normas porque são as normas líderes, né? E depois dela tem diretrizes específicas, né? Tipo parte de bateria, parte eletrônica. Mas as RIDs, né, sempre falo as líderes, né, a ISO 2012 e EC 61508, justamente para que tudo que eu fale na frente ele esteja dentro, né, porque elas são as normas ali, né, AP ou maiores em relação à segurança funcional veicular, tanto da parte eletrônica e tanto da parte elétrica, tá? Então, grande parte deles, você, no mínimo, você tem que ter um módulo para o funcionamento do veículo, se não um PEC que é adequado ali. Por que o PEC? Eu já explico aqui. Então, é célula, módulo e PEC, que são níveis de análise para modelagem de bateria. As avaliações principais: distribuição térmica, performance elétrica e eficiência energética. Tá? Então, distribuição térmica, eu vou fazer um sistema de resfriamento, tá? Do motor ali, conectado aí à bateria. Bateria, motor, tá? E um sistema de resfriamento. Quando a minha temperatura da bateria está 100 graus Celsius, eu vou ter ali uma temperatura de resfriamento de 20 graus, por exemplo, né? A performance elétrica, a minha performance elétrica é relacionado o quê? Ao meu circuito elétrico atribuído ou integrado a esta minha bateria. Eficiência energética, um exemplo de eficiência energética é autonomia. Então, de Curitiba para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, vou levar ali 377 km, né? Só que a minha bateria vai chegar com 10%, um aspecto de eficiência energética. Outro aspecto de eficiência energética na bateria é eu criar um circuito através de um Syncscape elétrico conectado ao Syncscape Battery, que é a bateria, e também o conjunto de freio do veículo, que é o famoso freio regenerativo. Ou seja, toda vez que eu frear o veículo, eu vou estar, essa força vai ser transformada em trabalho e vai alimentar o quê? A minha bateria, né? O freio regenerativo tem esse comportamento. Freou, essa força é transformada em trabalho e, lógico, eu tenho ali, então, uma potência sendo atribuída nesta bateria, né? A Tesla faz muito isso, né? E outras companhias já têm até projetos validados, né? De freio regenerativo, tá? Como destaque, estou citando a Tesla, mas tem várias outras, né? Como pioneirismo também, tá? Bom, outro aspecto são os benefícios, né? Depois aí da modelagem integrada, níveis de análise e avaliações principais, vem os benefícios. Redução de testes físicos, já citados anteriormente, maior previsibilidade de desempenho, então você consegue ter um estudo aí do quanto você vai andar, qual vai ser a hora de você carregar sua bateria através aí do SOC, que é o State of Charge, e maior sustentabilidade ao longo prazo, né? Fala, poxa, a bateria tem componentes químicos também, né? Então, sustentabilidade, como assim maior sustentabilidade, né? Em relação a um veículo de motor de combustão interna,
né? Você tem o excesso de carbono, não tem o carbono, você tem o excesso de carbono, né? Então, em relação ao motor de combustão interna, a bateria tem maior sustentabilidade a longo prazo, tá? Voltando nos níveis de análise, justamente para a gente ver ali, né, uma célula, um módulo e uma placa, ou PEC. Eu trouxe aqui, então, uma imagem aí visual, tá? Então, uma célula é uma célula aqui de uma bateria, tá? Então, esse é o desenho que você vê também dentro do Better Builder, que é o construtor de bateria, que eu já vou mostrar o aplicativo ali, como se faz, o que, que tem de recurso, tá? Então, isso é uma célula. O módulo é já um conjunto de várias células, tá? Ou se não, baterias. Tá? Então, olha, tem uma bateria de 2 por 2, né? Então, eu tenho quatro, dois aqui, dois ali. Quando eu junto isso, já é um módulo, tá? Esse é o módulo. Ah, quero uma bateria 6x6. Tá aqui, então vou colocar uma bateria 6x6. Três na frente e três traseiro, um exemplo, né? Ah, quero 2x2, dois frontal, dois traseiro, 4x4 e por aí vai. Então é a quantidade que você vai unir essas baterias justamente para sustentar a distribuição de potência, né, no seu circuito ali. E o PEC é o quê? O PEC começa a ser mais evoluído. O PEC que é? Dentro do PEC eu tenho o quê? Tenho a célula. Dentro do módulo eu tenho o quê? Também tem a célula que é o conjunto de matriz aí, uma célula 4x4, um módulo 4x4, 5x5. Tem célula também. O mesmo com o PEC. Então não existe PEC sem você ter célula. Não existe PEC sem você ter módulo. Então esse mesmo módulo está aqui no PEC. Qual que é o diferencial do PEC e dos demais? No PEC você é mais ousado durante o desenvolvimento. Eu posso criar camada de resfriamento, por exemplo, em cima do módulo ou em cima das células, né, que é o conjunto PEC, tá? Então, no PEC, normalmente, em termos de desenvolvimento, você pode ter aí uma temperatura muito mais controlada, se o termo existir, em relação ao módulo, porque aqui eu já consigo inserir na modelagem, via MATLAB Simscape, consigo incluir uma camada de resfriamento da bateria. Se a minha bateria tem um resfriamento adequado ao longo do funcionamento, eu vou ter uma autonomia maior, tá? Lembrando que SOC é uma relação direta de temperatura. O SOC é apresentado em porcentagem, vai até 100%. Então, pode ser que em alguns livros ou alguma modelagem que vocês forem ver, vai ver SOC de 0 a 1, tá? Então, quer dizer que é de 0 a 100%, tá? E à medida que o veículo vai estar em funcionamento, tá? A ideia é que esse só que vai baixando 90%, 10%. Por isso você fala, o meu veículo tem mais 10% de carga. Quem faz isso? Claro que é o controlador, mas é o SOC, que é o State of Charge, que é o estado da carga, né? Então, à medida que o veículo vai funcionar, a intenção é o quê? É que ela vai descarregando essa bateria, 90%, 100%. Isso é o SOC. E ele tem uma relação direta com o quê? Com a temperatura. Se eu tiver temperatura muito elevada, eu vou ter um consumo muito mais rápido da minha bateria. Então, eu preciso ter uma quê? Uma camada de resfriamento no meu PEC, que é em cada célula e módulo que está dentro do PEC, para ter o controle mais suave, ou seja, para mim ter mais autonomia, demorar mais a minha bateria. Então, esse é o exemplo que eu trago. Célula, uma bateria só, módulo 4x4, que é o conjunto das baterias, 5x5 por aí vai, e o PEC mais ousado, camada de resfriamento lateral, né? Traseira, frontal, ou toda ela revestida. Então, você tem mais opções aí para fazer um controle de, por exemplo, resfriamento do seu sistema, né? Do seu BMS aí, da sua bateria. Tranquilo até aqui, Mariana? Consegue me ouvir? Alguma pergunta para o final? Vamos deixar para o final. Isso, Mariana. Tudo tranquilo, ainda não tem nenhuma pergunta, não. Perfeito. Tópico 3, vamos falar sobre Better Manage System, que é o sistema de gerenciamento de bateria, né? Muito famoso, né? Aspectos de controle, estimativa e segurança, esse é o grande objetivo no BMS. Então, dificilmente alguém vai falar, tem um bom controle de BMS, não quero ter estimativa e também não quero ter segurança. Acho que esses são os três parâmetros muito importantes para você validar um BMS, né? Desde o básico, intermediário até avançado, tá? Bom, no BMS eu tenho aí alguns aspectos como desenvolvimento de algoritmo, tá? Usando aí Stateflow, que é uma toolbox nossa para lógica de estados aí finitos, tá? Ou máquinas de estado. Trabalhar com lógicas de seta, muito usado aí
para lógicas de controles modulares e também não modulares em sistemas veiculares. Control System Toolbox, justamente para fazer a calibração aí de controladores como PI, PID e outros, tá? Então é um sistema de controle de malha, tá? E também a Toolbox Embedded Decoder, que faz o quê? Pega esse modelo Simulink desenvolvido do BMS, que é o sistema de bateria, cria uma lógica como freio regenerativo, o aspecto do exemplo que eu dei, né? Sobre a camada de resfriamento no PEC da bateria, agora todo mundo já sabe o que é PEC também, tá? Da bateria. O controle, se é um controlador PI, se é um controlador direto que eu estou usando, qual que é a lógica de controle, tá? Então, esse é o aspecto de desenvolvimento de algoritmo. Feito isso, a modelagem funcionando no Simulink, eu vou gerar esse código através da nossa ferramenta Embedded Decoder, que gera esse código em que C e C++, que grande parte aí dos hardwares, né, como da SpeedGold, de Space e outros, né, que são hardwares muito utilizados aí para FPGA, que são hardwares destinados à validação de produtos automotivos, eles aceitam, tá? Bom, funcionalidades do BMS como segundo tópico. Estimativa de SOC, que é o State of Charge, como a gente já vem falando ali. Estimativa do SOIC, que é o State of Health, tá? Que é nada mais do que a saúde, tá? O estado da saúde da bateria. Monitoramento contínuo, né? Então tem ferramentas que podem fazer um monitoramento contínuo do seu modelo, Simulink Check, Simulink Design Verifier, que eu vou citar mais para frente também, né? Então na simulação você consegue ter aí um monitoramento contínuo. Trocou parâmetro, qual o comportamento do modelo geral? Olha, o modelo geral está excelente, está fascinante. Agora eu vou fazer um teste unitário de cada saída do meu bloco no Simulink para ver se isso funciona, está de acordo ou não. Porque de repente na saída do texto unitário eu consigo identificar, olha, tenho a entrada do meu controle de sistema uma senoidal e está saindo uma linha reta. Tem alguma coisa errada aqui. Então eu vou lá e retifico, o meu resultado vai estar excelente ou melhor ainda, né? Lógicas de proteção, aspectos de sobrecarga, né? Curto-circuito, né, e temperatura. Um detalhe importante, como que você vai modelar no Simulink que, olha, a minha bateria, pronto, chegou ali, o máximo de corrente, tá tudo ok, eu vou cortar essa corrente, tá? Se você não tiver isso, você cria incidente, né? A sua bateria estoura ali na tomada, carregando, né, recebendo uma carga acima do que é limitado. E aí vem o incidente. Como é que você vai fazer essa lógica dentro do MATLAB, especificamente Simulink? Né? Então, um ponto muito importante que eu vou mostrar aí no geral, como que fica esse projeto, né? Você pode estar retirando e adicionando algum bloco com funcionalidade lógica, com funcionalidade do controle da bateria, né? Para melhorar aí, então, a performance do seu modelo, né? Então, lógica de proteção será mostrado também no módulo Base Design, que daqui a pouco eu mostro, tá? E o diferencial, é claro, é fazer todo o BMS, controle, estimativa, segurança, tanto no aspecto da bateria, juntando, conectado aí com o powertrain, né, com o sistema de circuito elétrico aí no geral do veículo, e fazer uma geração de código para sua ECU, que é Electronic Central Unit do veículo, para ter o controle adequado do seu BMS. A partir dali, conectado na ECU, você no seu veículo já tem o controle de quanto você vai andar na autonomia, qual que é a porcentagem que é o SOC, né, 90, 10, 100% a bateria ou não, estimativa de vida útil, então você consegue ter ali, na minha bateria, aproximadamente 3 anos, aproximadamente 4, 5 anos, né? Monitoramento contínuo, é ver, poxa, a minha bateria está acabando muito rápido, né? Poxa, ontem não estava assim, o que que é diferente? Né? Então, quando você pega toda essa lógica, já a modelagem no Simulink e traz para a ECU, então você já começa a ter um monitoramento adequado do seu sistema como um todo, né? A gente sabe que a ECU é o cérebro ali, né? A parte eletrônica, né, que faz pensar em um veículo de alguma forma. Bom, aqui é um exemplo do BMS, que é o Better Management System, que é o gerenciamento de bateria para veículo elétrico. Então, alguns aspectos padrões, né? Ah, eu quero que entre 4 valores para análise, 4 parâmetros, 5, né? Tranquilo, mas com um padrão para fazer um BMS para um veículo elétrico, considerando na entrada da corrente, voltagem e temperatura, você já tem um excelente alto nível BMS. Ah, eu quero considerar mais um parâmetro, temperatura ambiente, com 3 valores diferentes,
né? E uma corrente paralela, quero adicionar eles para ver o comportamento e depois validar. Go ahead, siga em frente. Mas um padrão ali da ISO 2612 e ECME 1508 que já atende é você considerar como entrada corrente, voltagem, temperatura, tá? Saída, o que se espera de um BMS aí? State of Charge, que é o SOC, porcentagem da bateria, carregou, está 90%. Começou a andar, aí vai reduzindo a porcentagem, né? O State of Health, que é a saúde da bateria, né? Então, dentro do State of Health, eu posso dimensionar a minha vida útil da bateria de acordo com o valor de corrente, voltagem, temperatura, para fazer uma estimativa de quantas horas a minha bateria vai estar em funcionamento ali, e a partir dele eu consigo fazer uma conversão e saber em quantidades aproximadas de anos da saúde da bateria, né? Em outros termos, o State of Health vocês podem encontrar como RUL, que é Remaining Useful Life, né, que é o tempo de vida da bateria também. Tá? Mas grande parte das literaturas, sistemas de validação BMS, ele vem como State of Health, mas pode aparecer como RUL também. Tá? Outro aspecto de saída é justamente o gerenciamento térmico, né? O aspecto que eu falei sobre a camada de proteção ali para justamente não criar um sobreaquecimento, um curto-circuito dentro ali, né, da bateria e demais circuitos ali conectados. Então, faço um gerenciamento térmico. Olha, a minha bateria, painel do carro está a acusar aí que a minha bateria está 20 vezes acima da temperatura ideal de funcionamento. Então é hora de eu parar o veículo e ver o que está acontecendo. Então esse é um exemplo aí de gerenciamento térmico. Olha, quero criar um sistema de resfriamento que a cada 50 quilômetros por hora do meu veículo eu começo a arrefecer o meu motor. Então você consegue fazer essa lógica. E quem faz essa lógica é a nossa toolbox coringa, digo assim, que é o Stateflow. Stateflow tem a capacidade de modelar qualquer lógica em cima de um bloco, ou antes ou depois desse bloco de referência que você queira fazer esse controle. Aspecto comunicação e também display, né, que é o que a gente enxerga, né, que está aqui dentro, né, os parâmetros de entrada da placa e saída, e o display nos permite visualizar aí, né, em forma de contagem ou em forma de animação, né, ali, tá? E a parte de comunicação, rede CAN, ECU e por aí vai. Validação, testes e aplicações, tá? Um detalhe até importante sobre comunicação e o display é justamente para que tu enxergas que o BMS não é uma ação isolada para o desenvolvimento de um veículo elétrico, tá? Então, quer dizer, depois de você modelar o BMS, você vai precisar de referências do seu powertrain, do seu motor, do seu entre-eixo, se você está fazendo uma validação total, não só o BMS. Por isso que aqui, né, fiz questão de trazer esse slide que depois dessas informações eu preciso fazer uma comunicação. RedCAN, ECU, para quê? Validar no meu display e eu conseguir enxergar o que eu programei atrás, o que eu desenvolvi via MATLAB Simulink atrás. Então, o código embarcado já vem, é gerado essa lógica, vai para a ECU, e a ECU em comunicação com a rede CAN e demais partes dos circuitos, eu vou estar ali, então, protegido com tudo que eu fiz anteriormente do BMS. Então, se a temperatura estiver acima, né, a corrente não é ideal, a voltagem não é ideal, não está carregando a bateria, enfim, eu consigo ter já aí a estimativa de SOC, de vida da bateria, monitoramento contínuo no geral. Okay? Quarto tópico, Mariana, me ouvindo perfeitamente? Tudo certo, Calê? Perfeito. Quarto tópico, validação, testes e aplicações. Bom, na parte de validação, testes e aplicações, a gente tem simulação de falhas, né, desta bateria, como, por exemplo, curto-circuito, sobrecarga e também a temperatura elevada ou não ideal do funcionamento da bateria. E se a gente tem uma temperatura não ideal, o que acontece com a bateria? Ela descarrega rapidamente ou bruscamente. Tá? E para testes avançados, você pode estar usando Simulink Real Time, que é uma nossa toolbox para configurar hardwares in the loop, tá? Especificamente aí hardwares da Speed Gold e outros também, né? A Speed Gold é uma parceira aí da Mefiork e também da OpenCAD, né? Que eles fabricam hardwares compatíveis com MATLAB e Simulink em diferentes aplicações.
né? Se não todas as aplicações, a gente tem o hardware in the loop, que é o hardware da Speed Gold, né? Justamente para fazer validar os projetos via MATLAB e Simulink, né? Um grande parceiro. Lembrando, né, que o MATLAB, Simulink e outras toolboxes que a OpenCAD aí, né, dá suporte técnicos e auxilia em desenvolver projetos, aceitam outros tipos de hardware como o DSpace, da Chilling, NVIDIA e outros tipos de hardware, desde mais básico, Arduino, até os mais complexos. Então, o Simulink Runtime ajuda a fazer essa integração do modelo BMS justamente dentro do hardware, tá? Que classifica aí o hardware in the loop. Segundo ponto é a validação. Então, cenário críticos sem riscos físicos, né? Então, fez a simulação, acerto na simulação. Então, no contexto do veículo real, você vai ter aí, então, resultado positivo também. Aspectos de testes repetíveis e escaláveis, né? Então, tudo é feito via MATLAB Simulink, né? Então, no veículo, você vai precisar de ajustes pontuais, né? Apenas uma vez que você já gerou o código embarcado, já está no hardware in the loop, né? Então, você tem aí menos repetibilidade do projeto da modelagem do BMS, que é da bateria, tá? Aplicações relacionadas à validação, teste de aplicações de baterias veiculares, especificamente aplicações em veículos elétricos, famosos EVs, ônibus, empilhadeiras também, tá? Então, bom, eu achei que era só para veículo, né? Fala veículos leves e pesados também, tá? Aí um exemplo, ônibus e a empilhadeira também, tá? Já existe, né? Ônibus, empilhadeiras elétricas, tá? Se eu não estou equivocado, a CNH ou a John Deere já tem empilhadeiras elétricas, acredito que seja CNH industrial, né? E tem as partes aí de UPS e armazenamento estacionário, tá? Então, esses são alguns exemplos de aplicações durante que? Validação, teste de aplicações do BMS, ou seja, da configuração e modelagem do sistema de bateria. E para isso, então, temos recursos para modelagem. Simscape Better, que é a toolbox ali, né, da OpenCAD, que é utilizada para desenvolver sistemas de baterias, tá? Desde BMS, SOC, estado de saúde da bateria e outros, tá? Simscape elétrico faz toda a parte elétrica dos circuitos, barra E, eletrônica e elétrica. A parte de validação e de testes tem o Simulink Real-Time para configurar hardwares, né, em tempo real. Simulink Test, que é para testar toda a configuração, né, teste harness de conectividade entre os blocos, antes mesmo de sair comprando, né, condutores e outros protótipos da bateria. Simulink Override, que faz ali então o texto de cobertura para mostrar quais partes da bateria estão funcionando de acordo e quais partes da bateria não estão funcionando de 100%. Tá? A parte de verificação e compliance, Simulink Design Verifier. Eu, pessoalmente, eu amo muito essa toolbox porque, por mais que o seu projeto esteja funcional, o Simulink Design Verifier, ele encontra erros minúsculos, se o termo permitir, erros minúsculos que podem ser melhorados. Ele é um pouco mais forte em relação ao Simulink Override. Um detalhe do Simulink Override, que é a cobertura do seu modelo, ele tem o método de MDC, que é o método de decisão. Se o teu bloco está decidido com impacto forte ou não, se está ok ou não, o MDC, né? E o Simulink Design Verifier, ele tem o poder de verificar, o projeto está funcional, não tem nenhum erro, mas ele verifica erros minúsculos no sentido de falar para você assim, mostrar, né, de alguma forma durante a modelagem, que olha, o seu controlador o seu BMS, ele está apresentando uma performance ok, mas a gente pode melhorar isso. Como? Ele te sugere, retificando equações, a posição do bloco. Se tem um bloco em série, em relação de uma entrada da planta e saída, ele te propõe colocar em paralelo, né? Se o valor, né, vamos supor, estou baseando numa corrente de 10 amperes, ele pode te sugerir 9,8, é adequada para melhor performance da bateria, e por aí vai. Então, ele encontra erros minúsculos, sem desclassificar o que você fez, mas melhorando o quê? A função unitária de cada bloco ali durante o seu BMS ou desenvolvimento da sua bateria, tá? Eu gosto muito de Simulink Design Verify, essa toolbox
por causa desses detalhes. Simulink Check nos ajuda a checar o nosso modelo se está com compliance, como a ISO 262 e ECME 1508. Quando for um código embarcado do seu BMS, do seu sistema de bateria, ele verifica se ele é um miser, se está classificado ou não, né? E outros tipos de verificação, né? Os blocos, né, aceitáveis, Simulink para esse tipo de simulação. Se é um bloco Simscape, ele vai te sugerir um bloco Simscape para melhor modelagem. Se é um bloco puro Simulink, ele vai te sugerir um bloco puro Simulink. Então, o Simulink Check, ele traz o quê? A análise de todos os padrões e diretrizes do seu projeto relacionado ao quê? Ao BMS, a Powertrain e por aí vai, tá? O Simulink Requirements é justamente a nossa toolbox de requisitos, tá? Então, você pode trazer requisitos, por exemplo, do Gamma, IBM DOR, né? E outros tipos de requisitos, rec.if, por exemplo, um tipo de requisitos, né? Externo, né? Requisitos em formatos .txt, Word, né? Você pode estar trazendo Excel, você pode estar trazendo dentro do quê? De cada bloco de referência para você ter o quê? Rastreamento e legibilidade do seu modelo, tá? Bom, antes de falar da OpenCAD Serviços, eu quero mostrar aqui, então, o contexto geral de desenvolvimento do BMS, tá? E eu quero fazer referência no slide anterior que a gente viu aqui, né? Falamos sobre célula, entendemos, módulo de bateria e o PEC da bateria, né? Isso que eu quero mostrar aqui no modelo, dentro do Simulink e MATLAB especificamente. Vamos lá, então. Bom, do MATLAB, vocês podem estar a digitar aqui na aba de busca em aplicativos, aplicativos. Vocês podem estar a digitar aí, então como Better, e aí vocês vão ver, né, as letras iniciais já aparece Better Builder. Então, esse aplicativo aqui é do Simscape Better, que permite o quê? Ele é o, como o próprio nome diz, é um construtor de bateria. Tá? Dentro desse aplicativo, então, vocês têm aí o grande segredo para fazer modelagem de célula, do módulo da bateria e também do pack. Tá? Então, dentro deles, Better Browser, você vai encontrar no Better Browser, tem exemplo de célula. Então, desenvolvimento de célula de bateria aí tem um exemplo. Tá? Se for um Paralelo assembly já muda a configuração. Então, você tem três frontal, três traseiros ali, né? Já muda. Módulo, olha como fica o módulo. Então, o módulo é o quê? É o conjunto de células, como eu disse anteriormente. 4x4, 5x5, 6x6. Então, eu já começo a entender. Então, o que que é célula? Ela é uma, é unitária. Se for considerando um assembly, paralelo assembly, tem essa representação, tá? Se for considerar Se for considerar um módulo, eu tenho essa representação, tem aqui o exemplo. Tá? Módulo assembly, tá aqui módulo assembly. Tá? Se é um pack, então vou no exemplo de pack, e já começo a ver que o pack ó, aumenta aí a quantidade, tá? E eu posso criar um novo pack. Um pack tem um diferencial que eu citei anteriormente, eu posso criar camada de resfriamento diferente do módulo e diferente da célula. Então, olha, não existe pack sem você ter dentro célula, que é o que acontece. Dentro do pack eu tenho célula. Não existe pack sem eu ter módulo, que é o que acontece. O que é o módulo? 2x2 aqui, ou 3x3, ou 4x4. Você vê que é um conjunto de módulos de bateria. Tá? Mas existe célula sem pack? Existe. A célula é unitária. Tá ali, ela é unitária. Tá? Existe módulo sem célula? Não, porque a célula, o módulo é o conjunto de células, como aqui é demonstrado. Pode ser 4x4, 5x5, 6x5, enfim, né? Matrizes ali da célula. Então, o PEC, se for para desenvolver um PEC aqui, qual que é o diferencial de usar MATLAB Simulink ao fazer um PEC, que é a bateria veicular, por exemplo, né? Você pode estar criando um novo PEC aqui. Então, vou dar um clique aqui, eu vou clicar em PEC, aqui, PEC 1, tá? Vou dar dois cliques aqui. E aqui eu vou ter uma aba de representação de propriedades.
Aqui eu vou estender essa aba do pack de bateria. E aqui vem referência, número de modelo, um pack que eu quero fazer aqui. Só que é um pack, mas dentro dele pode mudar a característica, tá? O pacote. Aqui, ó, célula de capacidade acumulativa de célula de 5 amperes, energia da célula acumulativa 50 volts por hora, ok? E a massa acumulativa de 0,1 kg. Volume do pack, 0 m3, ok. Identifier aqui, eu posso trocar o nome para não se perder ali do meu pack. Então, vou escolher como Webna e aqui vou escolher 17 do 03. Tá? Um exemplo. Tá? E muita atenção aos nomes, tá? Se ele não aceitar algum nome, aí você vai ter retorno disso também, tá? Então, pode estar nomeando ali. Aqui a posição de X da bateria e a posição de Y, tá? Então, aqui você pode estar trocando a posição. Então, vou querer 4 em X, 4 em Y. Legal. Quando você tiver modelagem 4 em Z. Quando você estiver modelando, se os parâmetros não estiverem de acordo, ele vai te retornar, sugerindo os pontos que você tem que melhorar, assim como é no MATLAB, assim como é dentro do Simulink especificamente. Tá? Então, posição inicial aí, né, padrão é o X, módulo assembly 1. Então, qual que é a referência do PEC? No PEC, ele sempre vai criar referência do módulo. Conforme eu disse, não existe PEC sem módulo. Então, na propriedade do PEC, ele vai te falar módulo assembly 1. O que é esse módulo assembly 1? É o nome daqui do módulo. Então, por isso que você tem que fazer célula, módulo e depois ir no PEC. Então, mesmo passando ali nos dois, ele faz a referência para justamente você entender aqui, tá? Então, ele faz a referência do módulo. Então, eu vou ter que selecionar um módulo aqui, tá? E adicionar. E OK, tá? Então, módulo, estou trazendo como PEC, como referência. E aqui o fator de massa, normalmente eu deixo o padrão, mas quem tiver literatura ou já trabalha na área tem todo o book aí, né, para acompanhar como. Estou falando padrão, tá? Então, a qualquer momento, fator de massa, não, a gente trabalha com fator de massa 2, trabalha com fator de massa de 1,5 e por aí vai, tá? Então, são alguns detalhes. Eu sempre falo nos webinars, na curiosidade, segue um padrão ISO, né, na norma ISO, e na expertise você altera, porque você tem dado real da indústria onde você trabalha automotivo, e por aí vai, tá? Legal, balanceamento, ó, tem tipo de balanceamento aqui. Você quer um balanceamento passivo ou um externo? Isso depende de como você vai trabalhar. Eu posso fazer passivo e externo e depois ver como é que ele vai refletir, como que vai ser a minha saída de corrente, tensão da bateria, né? Qual vai ser o comportamento. E aí eu vou saber te responder e falar, passivo para mim é melhor, porque eu estou considerando um modelo assembly de 4x4 ou 5x5, igual eu determinei anteriormente. Então você precisa fazer para você poder então ter referência, tá? Então, passivo, eu quero um passivo aqui. Ah, não quero considerar balanceamento por enquanto. Deixa normal, para depois fazer comparação. Circuito, conexão do circuito em série é um paralelo, então eu quero em série ali, tá? Só que, isso até no treinamento de BMS que a OpenCAD proporciona, aqui ele mostra muito essa diferença de quando usar paralelo e quando usar série, tá? Mas vamos seguir como série aqui, tá? Então aqui tem opções térmicas também. Na opção térmica eu tenho o quê? A parte de resfriamento, tá? Então vou considerar a resistência térmica da célula baseada aqui, tá? E aqui eu tenho o quê? Placa de resfriamento. Lembram que eu falei sobre o PEC, que ele é mais ousado em relação ao módulo e à célula? Aqui ele já está me permitindo quê? Criar uma placa de resfriamento. Aonde? Em cima da bateria ou embaixo da bateria. Então, não preciso fazer aqui equações matemáticas para criar uma placa de quê? De resfriamento na minha bateria. Automaticamente, dentro do Better Builder, através do Synscape Better, a toolbox que a OpenCAD proporciona no mercado, você já consegue fazer essa análise. Então, vou colocar aqui no topo, tá? Vou dar um Apply. Se alguma coisa tiver diferente, ele vai retornar aqui, ó. O modelo da célula deve ser atualizado.
Mas por que isso? Porque eu tenho que criar primeiro aqui o módulo assembly e validá-lo, para seguir aqui com a parte geométrica, tá? E isso acontece com qualquer modelagem PEC aqui, tá? Nomear o nome, atribuir parâmetros, de preferência está no PEC, já ter referência do módulo e a célula, tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar aqui na construção do PEC. Vou pegar esse PEC aqui, new PEC, vou nomear como teste. Então, você pode fazer vários PEC no mesmo ambiente. E aí, os nomes aqui vão diferenciar, né? PEC 1, PEC 2, PEC teste. E aí você vê qual que é a melhor resposta de acordo com o que você busca em termos de autonomia, SOC, enfim, né? E outros. Aqui o teste 2026 e módulo assembly 1, ok? Então, apply. E aqui, ó, já trocou o nome, teste 2026. Agora aceitou. Aceitou porque eu deixei um padrão ISO, tá? Em referência ao meu módulo. Mas se você tem books, paper, né? Que você possa seguir isso, já trabalha na área, que é expertise, aí você altera do jeito que você achar conveniente para atingir o melhor resultado. Na dúvida, para simular, faz um padrão ISO aí, tranquilamente, tá? Pronto, e aqui eu gerei o texto 26, tá? Que é o PEC aqui. Então tem a posição lateral aqui, vertical, e a frontal em X, tá? Detalhe, você aqui pode estar vendo a posição do seu desenho aqui tranquilamente, tá? O comportamento aqui, ó, perspectiva, né? Como se fosse aí um CAD, né? Você pode estar olhando aqui sem problema algum. Quero ver embaixo como ficou isso mesmo. Então você consegue ter aí uma visão aí clara da sua modelagem, da sua bateria tranquilamente, tá? Que eu acho aí incrível, tá? Feito isso, eu posso exportar esse meu modelo, tá? No Workspace. Então, se eu exportar esse modelo no Workspace, ele vem como o quê? Número. E eu posso carregar eles, né? Assim como no MATLAB, né? Para quem já fez o curso, sabe que grande parte ali, se não todas, ele trabalha aí com matrizes. Eu posso trazer uma imagem em número e você me fala, poxa, aqui tem número. A hora que eu executar, ele gera uma imagem, né? Então, todos esses pontos aqui, todas as células são pontos, tá? Tendo aí né? Eu vou considerar uma longitude e uma latitude ali desses pontos, né? Pontos específicos e você pode estar gerando aí no Workspace para que a próxima vez que você execute, você não precise entrar no ambiente e modelar novamente, tá? Ou exportar já como um arquivo Matfile, um STL também. Então tem a opção de importar como um STL, tá? Para quem trabalha com CAD ali deve estar, né, se sentindo maravilhado, mas essa é a ideia mesmo, tá? Então exportar aqui no Workspace, já fica gravado. A próxima vez que eu for executar, eu consigo aí ter o acesso da minha biblioteca, tá? Então exporta aqui, exportado no Base Workspace e aí você pode estar conferindo no caminho, tá? É isso, para ver se está de acordo ou não. Aqui, pronto, exportado no Base Workspace, sucesso. E aqui você pode estar salvando aí como um arquivo, né? Então, pode estar salvando também. Bom, vamos lá seguir aqui. Bom, feito isso aqui, você tem a opção do quê? Você tem a opção de criar uma biblioteca. Olha o diferencial. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas mexer com Synscape é muito difícil, né? Para quem não teve contato ainda, que é super tranquilo, tem os blocos prontos ali, igual o Simulink, você vai arrastando ali, até porque o ambiente é o mesmo Simulink que muda é a biblioteca, tem biblioteca específica para elétrica, fluido, né? Então, esse é um grande diferencial a fazer modelagem de bateria, é que aqui você cria uma biblioteca, tá? Então, aqui cria uma biblioteca, o caminho, tá? Diretório onde vai estar essa biblioteca, e aqui o nome da biblioteca. Então, vou atribuir aqui o Webinar, por exemplo, o Webinar, e vou criar ela, tá? Se tiver alguma coisa errada, ele vai te sinalizar para você fazer essa retificação, tá? Então, vai criando a biblioteca,
Calê, o Sim, Arthur perguntou se é possível mudar a opção de célula cilíndrica para prismática. tranquilamente. Pode mudar sim, sem problema algum. Eu quis continuar com essa para justamente mostrar o que eu fiz, que eu estava trazendo aí no slide, tá? Mas pode mudar sim, sem problema, tá? Bom, vamos lá na pasta então, no diretório, aqui webinar, a pasta que a gente acabou de criar, webinar. O que eu acho fantástico, maravilhoso é essa pasta que a gente criou, webinar, dentro dela eu tenho um módulo já da bateria e tem o código aqui, tá? Código via Synscape da bateria e tem um módulo aqui do assembly paralelo. Mas o que me chama a atenção é ele já cria uma biblioteca automática, cria um ponto MAT aqui e um ponto SLX, que é o modelo Simulink. Então vou abrir aqui, ó, para executar. O que a gente acabou de fazer, o que ele gera aqui. Pronto para aqui, webinar, que é o mesmo nome que a gente acabou de salvar. Vou desbloquear aqui e vou dar um enter aqui. O teste 2026 que nós nomeamos lá, né? Acredito que lembram o nome. Teste 2026. Ou que ele me considera no padrão ISO, né? Corrente, número de ciclos de célula, SOC, paralelo assembly, que é a estrutura em relação ao SOC, a tensão da célula e a tensão paralela do assembly. Padrão ISO para modelagem do quê? Do PEC, que é o pacote de bateria veicular. Ou que tem dentro. Eu só modelei lá no aplicativo. E coisa simples, nome e os parâmetros. Ele me gera pronto o modelo Simulink. O que que eu faço com esse modelo Simulink? Né? Para quem me acompanha aqui, acompanha a OpenCAD, crio simplesmente um subsystem. Aqui vou desbloquear a biblioteca. Crio um subsystem aqui do meu modelo. E vou dar um clique. Pronto, está aqui o subsystem criado do meu modelo. E aqui eu posso, no formato aqui, inverter o bloco aqui. Quando eu crio um subsistema, o que que eu estou fazendo? Estou continuando o fluxo do meu trabalho. Então, o que que vem aqui antes? Valor da corrente? O valor da corrente vem como um sinal step, ou vem um signal builder, que é valor exato ali, né? Então, o valor da corrente é um step. Aqui, estou considerando um step. Aqui, como entrada um ali. O valor do número de ciclos estou considerando como um sine wave e por aí vai. E aqui eu sigo o trabalho. Então, o BMS, né, a parte de BMS, que é o desenvolvimento em si da bateria, com os parâmetros de entrada e saída, já foram modelados aqui. Em menos de 15 ou 20 minutos você tem isso modelado. Claro, eu dei o exemplo de como modelar. Os parâmetros, repito, pode ser da sua indústria, pode ser um paper, pode ser um book. Não tenho o trabalho de modelar novamente os blocos, que ele já me gera pronto e me gera uma biblioteca, que é o que eu mostrei. Então, você pode observar que no meu ambiente aqui do Simulink, na pasta, tudo que tiver webinar é o que a gente acabou de fazer. Tá? Então, aqui, ponto .slx, eu sei que é uma biblioteca, Libra, ponto .mat, então tenho ele em ponto .mat também, para carregar aqui no Workspace, e tem o modelo Simulink que eu vou seguir o fluxo de trabalho. O que que eu faço? Só copio aqui essa biblioteca e sigo o fluxo de trabalho. Ah, mas eu queria pegar a programação Synscape dele. Então, pronto, vem na pasta Webinar, módulos, em paralelo assembly aqui, ó, antes do paralelo assembly, tem um ponto SSC. O que é esse ponto SSC? É linguagem Synscape, tá? Então, o S de Simulink, o outro S Synscape, tá? Com C ali. Então, ele me gera a linguagem aqui do quê? Da bateria que a gente acabou de modelar. Tipo de módulo, a versão, ó, 17 de março, 10 horas e 59, que acabamos de fazer. Os parâmetros a serem considerados como um vetor, lembrando, tá? Está aqui tudo pronto. Ah, mas eu preciso saber essa programação. Não, não precisa saber antes. Fizemos juntos e está aqui a programação pronta. Não gosto mais do que eu fiz. Agora vou trabalhar com esse modelo do Synscape em outro bloco. Copia ele, leva, chama o Synscape, que é um bloco para você justamente adicionar ali, e você segue o fluxo da sua programação tranquilamente ou do seu modelo.
né? Então, tem aí o Simscape Components, aqui dentro dele eu trago o quê? A programação.tcsp. Coloco como um subsystem e segue o fluxo, tá? Então, bem rapidamente aqui, tá, pessoal, que já vamos aí a passar, é um tema muito gostoso, eu sabia que eu ia passar um pouquinho de tempo aí, né, de se falar ali, mas aqui segue um exemplo, tá, de modelagem aí, de bateria, tá? Então, pode observar que esse mesmo desenho que está aqui é o mesmo que a gente acabou de gerar anteriormente. Então, é dessa forma aqui. Feito isso, eu coloco o controlador de carga aqui, tá? Então, esse é o carregador. O que que tem no carregador da bateria? Você tem corrente, tem tensão da voltagem, tensão constante de carga e limite de corrente. Pode estar alterando os valores aqui. Esse é um bloco pronto que já chama Charger, tá? Solver Configuration é básico para fazer referência se o seu modelo é elétrico ou é mecânico, associado ao Electrical Reference, que é um sistema de referência. Se fosse mecânico, aqui seria electrical ali, né? Seria Mechanical Reference, ok? O Charge Enable, que conecta o carregador aqui, tá? Ele é uma constante, tem que ser como uma constante. Feito isso padrão, adiciono aqui a nossa modelagem da bateria que a gente fez e considero o ambiente temp, que é o bloco que eu falei anteriormente, que ele é um bloco para configurar a temperatura ambiente. E aí eu configuro a temperatura ambiente 298,15 Kelvin. Ah, não, quero fazer um estudo com 300 Kelvin, tranquilamente, sem problema algum. Aqui o coolant é aquela camada de resfriamento. Já configurei na bateria, mas eu quero fazer o que fora? Quero fazer uma configuração como um termalíquido, tá? Considerando que dados de quê? Da área, porque cada célula eu tenho uma área. Quando eu junto a outra célula que é módulo e depois vai para o pack, aí pode ficar 4x4 ou 3x4 a bateria. Só que a área de resfriamento não vai ser mais uma célula. Vai ser o quê? Um conjunto do PEC, que é o conjunto de módulos associado à célula. Então, a minha área de resfriamento vai ser maior. 20 centímetros, 10, 15, dependendo. E é aí onde entra aqui, então, o coolant, que é a placa. Eu considero a área, que é o pipe TL, que é o pipe termolíquido, que é um bloco já Simscape, fluido ou térmico. Considero a área, o comprimento, diametridade, fixação e outros. Tá? O reservatório aqui e a massa que eu estou sendo considerada ali do conjunto PEC. E aqui a configuração do que? Justamente do líquido térmico, ou termalíquido, que é um bloco. O que, que eu tenho dentro? Temperatura, tá? Tem a pressão, valor máximo e mínimo de temperatura, densidade e outros para você fazer a configuração. Dessa forma, estou garantindo que uma modelagem de um sistema baseado em DMS robusto. Feito isso, adiciono um bloco probe. Esse bloco é responsável em captar todos os sinais de referente da modelagem de bateria, corrente, SOC, já está lá, tá? Temperatura, da célula, de cada célula e a tensão de célula. Se eu dar um clique aqui no probe, ele me mostra outras opções. Ah, não quero analisar a corrente da célula, quero analisar a parte aí do adaptador positivo do carregador. Aqui, é só marcar que ele adiciona. Ah, quero analisar somente a potência dissipada. Está aqui. Se eu clicar a potência dissipada, que já aparece aqui a potência dissipada. Interativo, não? E é dessa forma aqui. Na dúvida, vamos seguir o padrão ISO para um dimensionamento de BMS, considerando corrente, soque, temperatura e temperatura da célula. E aqui o escopo para poder visualizar. Tá? Escopo individual e o escopo aí dos quatro sinais, tá? Feito isso, a gente tem aí essa representação gráfica maravilhosa, relação de corrente, relação de soque, relação aí de temperatura e a tensão de célula, tá? Então, essa é uma representação de BMS. Aqui eu posso sacar esse scope e colocar um display para ver número específico ali, né? Para você poder enxergar ali, então, a porcentagem do SOC e por aí vai, né? Utilizando aqui o display, tá? Pessoal, é um tema que para mim não acaba, eu tenho vários recursos aqui para vos mostrar, tá? Quero vos mostrar, tem um modelo completo aqui de carga e SOC, né? O que que eu falei? O SOC é a porcentagem da bateria. Então, se eu não estou fazendo nada, ou meu veículo está carregado, ou meu veículo está desligado.
Então, vou executar aqui um exemplo completo da planta e BMS. Tá? Como eu falo planta aqui, é o seu powertrain, a sua referência de motor ali, né? Então, é a referência veicular que você tem associada. Ó, dirigindo aqui, ó. Se você está dirigindo, não pode estar 100% só, que ele vai reduzindo. Você está usando a bateria, está tendo desgaste ali, né? Descarga da bateria. Então, ele vai reduzindo, ó. Carregando, vai para 100%, ó. Vai chegar lá. Essa é a ideia do BMS, tá? Então, como se faz um BMS, Calequela? Além do que eu mostrei para você começar puro, sendo seu projeto original, você já tem o nosso Model Base Design aqui, o que você deve considerar no BMS pronto. Controle supervisório, controle de carga, estimação do SOC, balanceamento, corrente, limite de corrente aqui é importante do carregador para não estourar a bateria, tá? E aqui monitoramento de falha. Tá? Isso é um BMS completo, alto nível, pronto para ser validado em qualquer hardware in the loop em relação aí a ECU, tá? Considerando o state of health, que é o estado de saúde, e o state of charge, que é o estado de carga também, que são os dois grandes elementos aí para uma estimação adequada de BMS. Então, como se faz aí o limite de corrente? Dentro dele eu já tenho todo o padrão pronto aí para você alterar de acordo com o seu parâmetro. E assim funciona com a lógica supervisória. Destaque para o state flow, que cria aí uma lógica de resfriamento do BMS, aí, considerando aí a bateria, tá? E aqui a planta, tá, pessoal? Então, pode estar explorar a planta aqui, MyTech, que é a bateria ali, e dentro dela tem aí toda a configuração da bateria. Eu posso juntar um pack dentro de um pack, claro, siga em frente tranquilamente. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpe passar o tempo, mas é um tema muito gostoso que eu gosto muito de falar sobre gerenciamento de bateria, desenvolvimento de bateria. Não é um bicho de sete cabeças. Você não precisa ser um engenheiro químico, com todo respeito a todos os engenheiros químicos, se você for melhor também, mas eu sou engenheiro, né, mecatrônico e eu consigo desenvolver, vocês também conseguem, profissionais, né, estudantes ali, pesquisadores e por aí vai. E eu queria passar uma mensagem para vocês rápido sobre a nossa grande atualização em 2026, que é a OpenCAD Serviços. Então, se a tua indústria, se teu departamento, laboratório de pesquisa quer projetos prontos, quer Turnkey desenvolver junto com a OpenCAD, agora nós realizamos esse serviço com grandes montadoras, né, que hoje a gente está com grandes projetos aí automotivos, projetos de PLC, projetos de análise de dados, podem contar com a OpenCAD Serviços ali, com quadro de mestres, doutores e com experiências industriais, aeroespacial, automotivo, a parte de automação com PLC, a parte de análise de dados e também outras, tá? Pessoal, queria agradecer mais uma vez a atenção de todos. Qualquer coisa, mandem e-mail, tá? E a gente vai aí trocar figurinhas, trocar ideias também. Um grande abraço a todos, obrigado.